Bom, então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à oficina de escrita científica. O tema da aula dessa noite vai ser revisão de literatura, planejamento e estrutura. Isso porque o que nós observamos de modo geral, como orientadores, quando nós avaliamos trabalhos ou quando nós recebemos trabalhos dos nossos alunos, é que, na maior parte das vezes, o que falta é planejamento e estrutura para escrever um bom artigo. Eu sou a professora doutora Luciane Rodrigues Barbosa, sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Brasília, da UNB. Atualmente eu moro em Brasília, então. Quando nós falamos de revisão de literatura, nós estamos falando de mapear criticamente conhecimentos existentes. Então, se é mapear criticamente, não é só trazer que tinha 3 artigos e que os artigos falavam disso ou daquilo. Uma outra coisa importante é nós abordarmos nessa aula de hoje algumas questões relacionadas a esse planejamento. Então, qual que é a estruturação? Como que eu elaboro uma boa pergunta? Como que eu faço a busca e a seleção e a análise desses artigos? Como é que eu faço o levantamento de rigor metodológico? Porque se eu não tiver rigor metodológico, na maior parte das vezes, eu não vou conseguir chegar a nenhuma hipótese no final. Então, hoje nós vamos mapear criticamente e os nossos conteúdos serão esses: planejamento, estrutura, pergunta, busca, seleção e rigor. E aí nós vamos começar falando dos tipos de revisão de literatura. E eu vou dizer para vocês o que está em alta, o que é aceito e o que atualmente não é tão aceito. E aí a minha dica para você é: será que realmente vai valer a pena você dispensar esforço em um material que ele não vai ser publicado? Por que que nós devemos publicar? Primeiro, porque nós mostramos à luz do mundo o que tem de atualização sobre aquele tema. Segundo, porque muitos dos que estão nos assistindo ou desejam ir para a residência, ou desejam passar em um concurso público, ou desejam tornar o seu conhecimento em evidência, e para isso vai precisar de publicação. As publicações, elas contam um ponto nos processos seletivos da residência, elas contam muito ponto no seu currículo, então não é porque você não vai ser professor que você não precisa publicar. Tipos de publicação, né? Tipos de revisão. Nós temos revisão narrativa, hoje muito pouco usada, tá? Ela é uma revisão mais ampla, tradicional, ela não tem muito rigor metodológico, e por causa disso, mesmo as revistas mais simples acabam não aceitando esse tipo de revisão, tá? A revisão integrativa ainda está em alta, ela é um estudo metodológico de diversas áreas de abrangência, mas as revistas de Qualis B1 e algumas revistas de Quali B2 já não publicam mais revisão integrativa. Então, uma outra coisa importante é que, apesar do Qualis não estar mais, a CAPES não colocar mais como princípio norteador, né? Quanto que você tem de pontuação de score, nós ainda olhamos com o olhar da Qualis, e as melhores revistas publicam muito pouco revisão integrativa. A revisão sistemática, ela é uma revisão mais rigorosa, reproduzível, com critérios claros de busca e seleção. Então, é aqui que estão a maior parte das publicações, sejam em revistas de B1, sejam em revistas de B2. Nosso último top, o top, quase top 5 de todos, é a revisão de escopo, que mapeia conceitos chaves, identifica as lacunas e é onde estão a maior parte das nossas atuais revisões. Ela tem um alto nível de rigor e de reprodutibilidade. Então, por que que isso é importante falar? Porque a maior parte dos artigos que vocês vão encontrar hoje, artigos de grande discussão, eles já vêm escrito como artigo de revisão de escopo. Então, o artigo de revisão de escopo precisa analisar o texto, precisa analisar o conteúdo encontrado e mostrar onde estão as lacunas. As lacunas são as falhas. Então, por exemplo, a lacuna desse estudo é que as crianças que foram avaliadas para dor, elas tinham menos de 38 dias e a equipe não era treinada. Isso é uma lacuna de conhecimento. Então, a gente está falando de revisão de escopo. O que ainda não está aqui? A revisão sistemática e a revisão de escopo, ela pode vir associada a uma meta-análise, que é uma análise estatística dos artigos, os artigos analisados. Cecília, você conseguiu admitir o aluno que estava tentando entrar?
Admiti todos que tentaram. Obrigada. E aí nós vamos falar, então, ó, de algumas ferramentas de revisão. Ah, então quer dizer que não é só eu ir lá na plataforma do PubMed, na base da Scopus, na base da Lilacs, em uma plataforma de busca acadêmica, e essa aí já não é uma ferramenta? É um tipo. Mas nós temos outras ferramentas que podem te ajudar a fazer essa revisão. Então, por exemplo, gerenciamento de referências. O Medlin e o EndNote, eles são, esse que vocês estão vendo aqui é o Medlin, tá? Ele é um gerenciador de referências bibliográficas. Então, o que que ele pode fazer para você? Isso que vocês estão vendo ali, ó, autor, título e fonte, eu exporto ali onde está escrito todos, adicionar referência, um artigo em PDF. Ele sobe para essa base, e essa base faz o que para mim? Essa base faz exatamente isso que vocês estão visualizando. Ela identifica todas as informações, o nome dos autores, o ano, o título, a fonte. E para que isso é importante? Essa ferramenta permite que você escolha a maneira que você vai fazer, você vai inserir tanto as citações no seu artigo, como as referências bibliográficas, para evitar dessas referências ficar voltando quando você manda, seja para uma revista ou seja para um congresso, dizendo assim, a referência não está formatada, a citação está incorreta. E uma vez que você exportar esse arquivo em PDF, a referência vai ficar pronta para você lá para sempre. Então, ó, que vocês estão vendo que eu tenho um artigo de 1998, é desde que eu comecei a usar a minha base de dados. Então, tudo que eu for utilizando está aqui. É uma opção. Um software para revisão sistemática, porque é o tema principal. São softwares que auxiliam na triagem e na seleção dos artigos. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho do Ryan, que é o mais utilizado, mas a gente também tem o Kubernetes. E plataforma de busca, eu acredito que muitos de vocês já conhecem, que é a PubMed, o Scopus e outras plataformas. E aí eu vou falar aqui um pouquinho da Medley. Então, ele é o gerenciador de referência e ele é gratuito, tá? Então, todas as vezes você precisa fazer o download do software e ativar ele no seu Word. Uma vez que você ativar, vai aparecer para você assim, Medley City. Então, aquelas referências que eu mostrei anteriormente para vocês, ela agora aparece na borda lateral, porque isso aqui é uma página do Word. E eu selecionei aqui que eu queria fazer uma citação do tipo APA. Então, ele veio aqui e mostrou para mim, ó. Quando eu clico, ele já insere. E agora eu quero a referência formatada. Quando eu clico na referência, ele insere a referência formatada. Então, evita das referências ficarem voltando porque elas estão incorretas. E a minha citação também. Se eu mudar a frase de lugar, não tem problema algum, que eu mudo a frase, a referência vai junto. E quando eu gerar no final do meu trabalho as referências que foram utilizadas, automaticamente ele lê todas as citações. Então, se eu deletar uma citação, essa referência automaticamente vai ser deletada das minhas referências. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando você manda um trabalho, por exemplo, de artigo completo para um congresso ou para uma revista, volta do parecerista assim: essa referência não foi encontrada entre as suas citações. Ou essa citação encontra-se sem referência. Aqui não tem esse problema quando eu uso o gerenciador de referências. Se eu deletar a citação, a referência lá embaixo automaticamente deleta. Se eu inserir mais citações, quando eu atualizar as minhas referências, elas automaticamente serão todas atualizadas. E as citações que eu inseri, elas serão inseridas na minha referência. Então, eu posso inserir a referência durante a escrita do trabalho, eu posso inserir a referência no término de todo o trabalho, não tem problema, porque essa referência encontra-se em nuvem. E é a citação dentro do texto do Word que me garante que essas referências depois serão inseridas no meu texto, quando eu optar por inseri-las. Então, essa é a vantagem de eu usar uma ferramenta de gerenciamento de revisão. E além disso, só o fato de eu não precisar ficar escrevendo toda a referência item por item e ter que ficar checando item por item para saber se ela está correta. Porque tem revista que vai usar Vancouver, tem revista que vai usar a BNT, tem revistas internacionais que vão usar a APA.
E tem revistas que ainda faz modificações dentro da ABNT. Então, o gerenciador nos auxilia nesse sentido. Esse QR Code que está na sua tela, ele é o QR Code do download do gerenciador do Medline. Então, o download é grátis, a ativação é grátis. Uma vez que você cadastrar a sua conta lá, se você deixar de usar essa ferramenta, o dia que você quiser usar a ferramenta novamente, todos os artigos que você importou estarão lá para você utilizar. Então, essa é uma das dicas que eu dou, que eu acho que vale muito a pena, ele ocupa pouco espaço na memória do seu computador, para você estar utilizando para fazer essa gestão da revisão de literatura, no item gerenciador de referência. Uma outra ferramenta, e aí eu vou citar uma, né? Que uma delas é o software de revisão sistemática. E aí nós vamos falar do Raion. O Raion é um software que auxilia na triagem e seleção. Aqui na universidade a gente já tem estimulado os alunos a fazer uso do software. E até porque, vamos pensar assim, você abriu o PubMed e veio lá 500 artigos. Como é que você vai fazer para ler os 500 artigos e ler todo o artigo e selecionar os artigos que realmente vão fazer parte do escopo? Você vai ler os 500? Você vai dividir esses 500 com uma outra pessoa, para essa pessoa te ajudar? Como é que você vai fazer isso? Então, o que é esse software? Ele é um aplicativo de web gratuito, então ele não vai ocupar espaço na sua máquina. Ele foi desenvolvido por um instituto no Catar e ele auxilia os autores de revisão sistemática a realizar seu trabalho de forma rápida, fácil e agradável. E aqui pode ser sistemática, integrativa e tudo mais. Então, quando esse QR Code também vai te levar para o download do software. Quando você entrar lá nesse aplicativo de web, ele vai abrir uma página para você colocar os seus cadastros e vai ter assim. Então, você está criando uma nova revisão sistemática. Então, vai aparecer lá, título da revisão, você vai digitar, tipo de revisão, e normalmente aparece só como revisão sistemática, mas não tem problema. A escolha do domínio da revisão, você pode pôr geral. A descrição da sua avaliação, você pode colocar lá, artigo do TCC, artigo do congresso. E você criar uma nova avaliação e automaticamente ele vai criar uma página para você conseguir trabalhar com essa estrutura. E aí eu vou parar o compartilhamento, porque eu quero mostrar para vocês uma página da web aonde eu tô com ele aberto já. Vocês conseguem visualizar? Sim. Então tá aqui, ó, o raio. Então, a primeira visão do material, o que ele faz? Ele avalia se você tem trabalhos duplicados e os seus critérios de seleção. Então, ó, eu inseri 4 referências, ele identificou que 2 delas estão duplicadas e ele está perguntando para mim se eu quero resolver isso. Então, vantagens de usar o Raion. Peguei todos os artigos que eu encontrei lá, 350. Inseri tudo aqui. O que o Raion faz? Ele seleciona para você o que está duplicado e o que não está duplicado. E ele já pergunta se você quer resolver esse problema. Porque às vezes você lê um artigo, você fala, nossa, parece que eu já li esse artigo. E o artigo tá na página, por exemplo, lá na plataforma, na base de dados, mas ele tá na Lilicas, mas ele tá 2, 3 vezes lá. Então, você acaba tendo que fazer isso manualmente. Ele pergunta, você quer resolver isso? Aí eu falei que eu quero resolver. Aí ele me diz, ó, quais são os artigos que estão aqui que eu posso estar resolvendo essa questão. E aí ele vai me dando as informações. Então ele pergunta se eu quero resolver, se eu quero tirar, e eu falo para ele que eu quero tirar, e ele resolve uma questão de duplicação. Aqui eu também vou inserir os artigos completos. Então, ó, eu subo os artigos. Aqui eu tenho 4 artigos, e esses eu inseri só parte das informações. Esse eu subi o PDF inteiro, ó. Por que para mim é importante subir o PDF inteiro? Porque ele tem esse link escrito critérios. Quando vem aqui, eu posso escrever os critérios que eu quero que ele vai ler dentro do artigo e me diz se aquele artigo se enquadra ou não para aquilo que eu quero fazer.
Então, por exemplo, ó, meu critério de exclusão aqui foi os artigos que abordam neonatos até 28 dias eu não quero. O meu critério foi os artigos publicados nos últimos 2 anos. Se eu estabelecer um critério, ele vai deixar para mim só o que é do meu critério. Então, dos 50, ele encontrou 4. Além disso, na versão paga dele, que essa aqui é a versão gratuita, não te custa nada, a versão paga custa R$ 8,39 por mês. Na versão paga, quando você clicar aqui em estratégia Pico, você vai escrever a sua estratégia, que a gente já vai falar, e ele automaticamente vai buscar todos os artigos que você mandou para ele, que estão dentro da sua estratégia Pico. Você não precisa abrir, ler todos os artigos para selecionar quais se enquadram. Ele faz isso sozinho, tá? E aí ele mostra para você todos os artigos que foram selecionados. Ó, ele já mostrou para mim aqui, ó, na estratégia que eu coloquei, eu tenho um artigo para fazer análise. Quando eu venho aqui em triagem, ele mostra para mim tudo que eu tenho sobre esse artigo e ele fala assim, ó, você quer triar? Você realmente quer ficar com esse artigo? Então vamos olhar aqui, ó, você olha, ah, tá, ok, triei, gostei, quero ficar. E ele ainda depois te dá uma opção de fazer o que a gente chama de triagem completa. Então, na triagem completa, eu venho aqui e seleciono o que eu quero, por exemplo, eu quero trabalhos que sejam. Vou voltar aqui. Eu quero trabalhos que tragam entre eles, que inclua que sejam revisão de literatura. Ó, aí ele mostra aqui para mim, ó. Então, se você quer ler trabalhos sobre revisão de literatura, são esses dois. Não, eu não quero trabalho de revisão de literatura, porque desses 50 artigos que eu peguei, vamos supor, eu só quero analisar estudos originais. E uma revisão de literatura não é um estudo original. Então, eu venho aqui e tiro, e ele me diz: ó, minha revisão de literatura ainda insiste em estar aqui. Estudo transversal, você só tem um. Então, é isso que ele faz. Ele olha e seleciona para você e te ajuda a fazer revisão de literatura. Então, é um ganho de tempo imenso aqui, tá? Aqui é o nosso gerenciador, ó. Vamos pensar que eu quero colocar, que aqui é o nosso gerenciador do Medlin, tá? Que eu quero colocar uma referência e eu quero inserir essa referência aqui. E eu quero que essa citação seja em Vancouver. Pronto. Ele colocou o número para mim. E automaticamente já inseriu a referência aqui na frente. Não, eu não quero que seja em Vancouver. Eu quero que ele coloque nas normas da BNT. Pronto. Inclusive, ele formatou corretamente na norma da BNT. Vou parar esse compartilhamento e vou voltar lá na nossa tela. Até aqui, dúvidas, perguntas? Alguém já tinha usado essas ferramentas? Eu já tinha usado o Mendeley, só que alguns colegas meus tiveram problemas com ele. E acabou que eu fiquei com certo receio, porque apagou todas as referências que os meninos tinham. Então, eu comecei a usar o Zotero por causa Também. disso, né? E eu uso também o Grafiate, eu não sei se tu conhece, que é para ajustar essas referências, é online também. O Não, esse eu nunca Grafiate. usei. Pronto, aí também é muito bom para as referências. Deixa eu ver se eu acho aqui, que aí eu mando o link. Isso. Vou mandar aqui, só um momentinho. O Zotero eu conheço várias pessoas que usam. O Medlin eu tô com ele desde 2012. Nunca perdi um arquivo.
Pronto, um amigo meu que usava desde muito tempo também, ainda na época do IC dele, ele tá atualmente no doutorado, ele perdeu muita coisa. Eu não sei o que houve, não realmente não sei. Eu sei que ele perdeu todos os as referências que ele tinha já colecionado, digamos assim. E aí Nossa. ele passou a usar o Zotero, e Zotero realmente nunca deu problema para ele. Aí por causa disso, eu parei de usar o Mendeley e comecei a usar o Zotero também. E o que você achou da sua experiência com o Zotero? Eu gosto, eu uso até hoje. Não acho difícil, eu acho ele fácil de ser utilizado. O Mendeley eu ainda tive uma certa resistência de abandonar, mas como eu me acostumei com o Zotero, aí ficou mais tranquilo. Ótimo. E o Ryan, você conhecia? O Ryan eu vim conhecer um dia desses, acredita? Eu estava vendo um vídeo no YouTube, aí eu pesquisando, aí apareceu o Ryan, mas eu ainda não tinha utilizado. Aí foi você falando e eu entrando aqui no site justamente já para ver, ter uma ideia geral, mas o Ryan eu não tinha usado não. Letícia, você já usou o Ryan? Eu acho que não. Não. E a Sophie? Você consegue falar, Sophie? Você já usou? Acredito que não. Então, vamos voltar lá para o slide. Pronto. Quando nós falamos de pergunta de pesquisa, o que eu observo, de modo geral, é que muitas vezes as pessoas querem pesquisar coisas que, na verdade, ela não vai encontrar material sobre aquilo. Então, ter uma boa pergunta de pesquisa bem estruturada ajuda você a não ter que ficar voltando e refazendo o trabalho que você está tentando fazer. Então, uma maneira excelente de montar uma pergunta estruturada é você usar o modelo, né? Ou a estratégia PICO ou a estratégia PCC. Tem outras estratégias e eu vou apresentar algumas para vocês. Ela organiza os elementos essenciais dessa busca para vir exatamente os artigos que você está precisando e não vir outros que você não precisa. E aí eu vou mostrar alguns exemplos práticos em nutrição, em psicologia, em enfermagem, direcionado para o PICO e para o PCC. Na estratégia Pico, a pergunta precisa levar. Uma outra coisa também que eu tenho observado, que é importante falar, é que muitas vezes eu tenho visto pessoas utilizar a estratégia Pico para coisas que não é estratégia Pico, é estratégia PCC. Então, quando eu falo de estratégia Pico, eu preciso ter uma população em mente, uma intervenção ou uma exposição, e obrigatoriamente eu preciso ter um fator de comparação. Eu preciso comparar uma coisa com outra coisa para ver o desfecho. Se eu não tenho algo para comparar, não é estratégia Pico, é estratégia PCC. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de nutrição. Eu tenho a população, minha população é gestante, a minha intervenção é o consumo de ômega 3 e a minha comparação é placebo. Então, eu estou comparando o consumo de ômega 3 versus placebo. Se eu tenho uma comparação, eu tenho uma estratégia pico. E aí, qual é o meu desfecho? O que eu estou procurando? Reduzir o risco de depressão pós-parto. Então, eu quero saber se mulheres que tomaram ômega 3 e mulheres que tomaram placebo tiveram a mesma resposta para redução de risco de depressão pós-parto. Ah, mas eu só quero saber se o consumo de ômega 3 reduz a depressão pós-parto. Então, não é estratégia PICO, é estratégia PCC. É população, conceito e contexto. E aí eu trago um outro exemplo, no ramo da psicologia, por exemplo. Gestante, como se apresenta o risco de depressão pós-parto? Então, é o meu conceito, né? É o risco de depressão pós-parto. E o meu contexto. Qual é o meu contexto? Mulheres com história de aborto anterior. Então, aqui eu poderia fazer o mesmo com o ômega 3? Poderia. Qual que é a minha população gestante? Qual que é o meu conceito? Redução de depressão pós-parto. E qual que é o meu contexto? Mulheres gestantes.
E aí, quem está aqui inserido? Meu ômega 3. Então, se eu só tenho 3 itens, a população, o que eu vou usar e é o que eu quero saber, isso é estratégia PCC. População gestante, o que eu quero usar? O ômega 3. E o meu contexto, essas mulheres estavam em período pós-aborto. Pronto. Porque se eu fizer uma pergunta, por exemplo, se eu falar que eu uso estratégia pico lá na minha metodologia, lá nos meus resultados precisa aparecer o consumo de ômega 3, precisa aparecer o placebo. Porque se no meu resultado aparecer só que ômega 3 reduz a depressão pós-parto, então não é estratégia pico. Então eu tenho um erro metodológico. Revistas com parecerista, revistas sérias, com pareceristas sérios, não vai deixar passar esse tipo de coisa. Como eu tenho aqui um erro metodológico, é muito provável que o artigo não vá nem para análise na revista, ainda que ele esteja bem escrito. Porque como ele tem um erro metodológico grave, ele provavelmente vai ser reprovado. Vamos pegar o exemplo de baixo. Gestante, que é a minha população. Conceito: como se apresenta o risco de depressão no pós-parto? Então, eu quero saber desse risco no pós-parto. E qual que é o contexto? Que tipo de pós-parto nós estamos falando? Nós estamos falando de mulheres com história de aborto anterior. Então, aqui eu não preciso comparar mulheres com depressão e sem depressão. Eu não preciso falar de mulheres de aborto e mulheres sem aborto, porque eu tenho uma população que é específica. Então, isso aqui é a estratégia PCC. Gente, se vocês tiverem dúvida ou comentário, pode abrir o microfone e falar, levantar a mãozinha, fica à vontade, tá? Então, encontrando o seu gerenciador, identificando quem vai te ajudar a selecionar os artigos, encontrando como elaborar sua pergunta de pesquisa, é hora de fazer o planejamento da busca. Porque se eu não tiver um planejamento de busca adequado, eu não consigo nem selecionar os artigos que eu vou colocar no gerenciador. Então, base de dados são aquelas que têm identificação científica. Então, Google acadêmico não é base de dados. Se eu tenho um trabalho que faz uso de Google acadêmico, ele não é científico. Então, o que são bases de dados? PubMed, Lilac, Scopus. Obrigatoriamente precisa usar um descritor controlado, que é um descritor que é utilizado internacionalmente, que todo mundo que usar vai conseguir identificar os artigos que você disse que selecionou. Então, nós vamos dizer que você vai fazer uso de um vocabulário DESC ou de um vocabulário MESC. Para unir uma palavra a outra, que não pode ser frases, os descritores são palavras, são vocabulários, eu preciso de um operador que nós vamos chamar de operador booleanos. E aí eu vou ter o AND, que significa e, o OR, que é ou um ou outro, ou o NOT, que é um e não o outro, para me refinar essa busca. E eu vou precisar fazer o detalhamento desse processo para garantir que esse trabalho tenha reprodutibilidade. Quando eu vou buscar os artigos, eu preciso ter um critério para a inclusão e exclusão desses artigos que vão entrar lá no meu RAIAN. Então, por exemplo, qual é o recorte temporal que você quer dele? É os últimos 5 anos? Qual é o idioma? Ô, Lu, deixa eu Oi. te fazer uma pergunta, mas é em relação ao anterior. Tu pode voltar? Não tem problema, claro. Vê só, digamos que eu esteja fazendo um trabalho, né, em relação a esses descritores controlados do Dexter e o Mesh, e eu tenha 2 descritores do Dex, tá, e um que seja do Mesh. Nesse Uhum. sentido, eu preciso, identificar no meu texto quais foram os do Dex e qual foi o do Mesh, ou eu só coloco descritores Dex, Mesh e depois coloco entre aspas e cito quais foram? Não, obrigatoriamente você tem que citar quais são dos 10 quais são dos mestres separados. Aí você vai colocar Perfeito, uma frase assim: foram utilizados o seguinte descritor desk. E aí você coloca todos. E os descritores mestres. E aí você coloca todos na frente. perfeito. Se você Obrigada. pegar um avaliador mais detalhista, ele não vai deixar passar. Certo. A Ele minha não vai dúvida deixar era passar essa, como tá porque aqui, barrinha, sabe? sim, minha dúvida era essa, porque eu estava escrevendo um resumo simples, sabe, para submeter, só que aí depois eu fiquei: "Meu Deus, eu nunca tinha visto o pessoal escrever dessa forma, assim,
ou coloca Dex barra Mesh de uma vez, ou a grande maioria que eu já vi é só Dex. Só que no meu caso, eu não achei o meu descritor no Dex, eu só achei no Mesh. Aí eu fiquei na dúvida em relação a isso. É isso Mas mesmo. obrigada. Imagina. Gente, tiver dúvida, pode perguntando, tá? É dinâmico. A gente volta, a gente vem. Gente, aproveitem, lembrando que no final, né, todo mundo vai precisar entregar um produto, né, um trabalho, vai precisar produzir um trabalho, e para conseguir o certificado, né, só com essa produção, tá? Então, fiquem atentos, aproveitem, anotem tudo, façam perguntas também. E a Luana quer falar alguma coisa? Pergunta. Boa Pode falar, noite. Luana. Boa noite. Eu fiquei com a dúvida com relação à estratégia PCC. Eu já fiz algumas pesquisas e eu sempre vi assim algumas questões sobre essa estratégia PCC somente para revisão de escopo. Uhum. Ela pode ser usada para qualquer tipo de revisão, tanto de literatura, revisão de escopo, revisão sistemática. Pode. Pode. Na verdade, ela é uma estratégia de busca para revisões. É que as revisões de escopo são revisões de publicações em revistas de alta indexação. São revistas muito exigentes, elas não deixam passar esse tipo de gafe, como, por exemplo, dizer que uma estratégia Pico é uma estratégia PCC. É por isso que você está vendo nas revisões de escopo, é que ela já vem melhor desenhada, é porque eles não deixam passar. Eles vão dizer que é erro metodológico. Então, as estratégias, elas de elaboração de perguntas, né? Elas são para revisões. E aí ela pode servir para qualquer revisão. Revisão sistemática, sistemática com meta-análise, revisão de escopo, revisão narrativa, integrativa, todo tipo de revisão. E uma das coisas que a colega falou, né, que é bastante importante é se a entrega do produto final do aluno vier com um erro metodológico, esse trabalho ele não é aceito. Por quê? Porque ele tem um erro metodológico grave. Então, não tem certificado se tem um erro metodológico grave, porque o desenho de pesquisa ficou errado. Então, isso é grave. O aluno é convidado a refazer o seu trabalho. Então, você tem visto, e é interessante porque a estratégia PCC, ela quase não era falada, né? Você percebe só nos trabalhos de revisão de escopo, trabalhos maiores que as pessoas falam. Mas o que a gente vê na prática é o erro incorreto da revisão da estratégia PICO. E mais, gente? Tem dúvida? Não, muito obrigada, Lu. No caso, ela é para ser usada de modo geral, né? Porque eu estava com essa Geral. dúvida. Eu pensei que fosse só para revisão de escopo. Não, geral, pode usar geral. Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho dos critérios de inclusão e de exclusão. Por que que isso é importante? Porque eu escolhi minha estratégia, escolhi qual vai ser o meu gerenciador de referência, porque nós estamos agora nos profissionalizando, né? Então nós temos outros gerenciadores, outras estratégias de busca e ferramenta. E agora eu tenho que estabelecer quais critérios são esses. Então, por exemplo, qual é o recorte temporal que eu quero? Quem está lendo revisão de escopo tem visto muito, e é uma coisa que eu também tenho feito, que é colocar assim, estudos sem recorte temporal. Por que que a gente tem feito isso? Porque eu consigo pegar estudos mais antigos. E se eu declaro que o meu estudo não tem um recorte temporal, quem lê meu artigo não pode me penalizar, dizendo assim, seus artigos são muito antigos. Como ele não pode me penalizar, eu posso usar esse estilo, mas eu também posso dizer, publicado nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, não tem problema. Qual é o idioma de seleção? Você precisa declarar que idioma é esse que você vai ler os artigos. Qual é o seu desenho de estudo? E agora aqui, uma das coisas que são mais importantes em relação ao desenho de estudo. O desenho de estudo não é o desenho do seu estudo, é o desenho de estudo dos artigos que você vai analisar. Isso também é um princípio. Que tipos de artigo você vai analisar é um fator extremamente importante, porque isso muda a capacidade analítica, não, mas isso muda os resultados do seu trabalho. Se eu tenho um desenho de pesquisa, um desenho de estudo muito frágil, os resultados que você encontra são resultados muito simples.
E quem é você precisa delimitar quem que é a população que você quer. Então, é mulher, mas é mulher de que idade? É mulher grávida? É mulher não grávida? É criança? É adolescente? É pacientes hipertensos? É adulto? É idoso? É diabéticos mellitus do tipo 1, do tipo 2? A população precisa ficar clara, senão vem artigos, senão você vai querer comparar mulheres grávidas multíparas, quer dizer, com várias outras gestações, com mulheres nulíparas que nunca tiveram filho. E aí você quer avaliar a experiência dessas mulheres do parto. Como é que alguém que nunca teve filho vai ter alguma experiência de parto antes do parto? Então não dá para colocar todos os artigos no mesmo lugar e fazer uma junção assim intensa. É claro que tem algumas exceções, por exemplo, estou falando de dor no neonato. Dentro da dor do neonato, eu tenho várias coisas para poder reduzir a dor e assim o estresse. Pode ser a massagem, pode ser o cheiro do leite materno, pode ser o cantar, pode ser várias coisas. Eu posso misturar tudo isso? Pode. Revistas de alto impacto vai aceitar toda essa mistura? Não. As revistas vão querer saber se você vai fazer um recorte, por exemplo, todos que usaram música e avaliar se essa música deu certo ou não. Mas você pode fazer isso. Uma outra coisa importante nesse critério de seleção é identificar a remoção das buscas de duplicidades. E aí nós já falamos do Rayon para fazer o gerenciamento. O Rayon também é capaz de fazer a avaliação da triagem, ele avalia os resumos para você e te diz se aqueles resumos, se aqueles artigos responde a sua estratégia pico, porque você monta a estratégia pico lá dentro do Rayon. Aí, a partir disso, ele vai te dizer quais são os artigos que você tem, né? E você vai fazer a sua leitura completa. E depois disso, vai incluir esse registro dessa busca dentro de um diagrama chamado diagrama Prisma. O diagrama Prisma é obrigatório? Não. Mas ele é ele é um critério de elegibilidade da escrita de bons artigos. Então, se eu mandar um artigo para uma revista sem o diagrama Prisma, é muito provável que essa revista vai solicitar para que eu faça a inserção. Porque ele mostra que o autor do artigo tem uma alta capacidade de fazer análise e de seguir rigor metodológico. O diagrama Prisma mostra rigor metodológico. E aí eu vou mostrar para vocês um aqui. Esse é um diagrama Prisma que eu elaborei, inclusive, para esse artigo de dor não farmacológica, tá? Que é um artigo que está publicado. Esse aqui foi no corpo do artigo. Como esse artigo é um artigo que eu submeti para uma revista internacional, então ele automaticamente precisa estar em inglês, que é o idioma da submissão. Mas aqui eu tenho, ó, aquela busca que vocês fizeram, ela aparece aqui, ó. Então, a minha base de dados está aqui, ó. Da Lilacs e Bendaf eu tive 74, da PubMed eu tive 10, da Scoop eu tive 17. E o Rayon tirou para mim os duplicados. Então, desta quantidade de artigos que eu tinha aqui, eu removi 11. Ah, mas eu também não vou escrever isso? Não, você vai dizer quais são as bases de dados que você encontrou e vai referenciar o quanto foi excluído no diagrama, tá? No diagrama de Prisma. Na próxima etapa, que é a etapa de seleção, eu venho aqui, ó, daqueles 11 removidos, porque eles estavam duplicados, sobraram 281. Desses 281, eu excluí 215. Mas qual foi o motivo? Ele não era adequado para a revisão de escopo. Então, esses 215 não estava adequado para o meu trabalho. Então, tornaram-se elegíveis 66. Quem que fez essa adequação e não adequação? Isso aqui quem fez para mim foi o Rayon. Quando eu coloquei lá que eu queria artigo publicado nos últimos 3 anos, quando eu coloquei que eu queria somente artigos que falassem de neonatos internado na UTI, quando eu coloquei que eu queria uso de glicose, o uso da massagem, o som e o leite da mãe, ele automaticamente tirou todos os que eu não precisava e me deixou 66.
Aí, desses 66, eu ainda excluí mais 39. Por quê? Porque muitos estavam fora desse período que eu queria do neonatal, então eu queria menor de 15 dias de internação. Muitos tinham foco no uso de não tinham focos no uso não farmacológico de medicamentos, faziam um comparativo entre medicamento e métodos não farmacológicos, então eram artigos que eu não queria. Então, eu li na íntegra 66 e sobraram para o meu estudo 27. Esse é o diagrama Prisma. Então, para a revista, para você ter uma maior chance de ter esse artigo aceito e publicado, e para mostrar que você segue rigor metodológico, o Prisma precisa aparecer no seu trabalho. Esse aqui foi feito num aplicativo de internet para gráfico, tá? Pode ser de vários modelos, mas ele precisa ter 3 itens que são importantes para ser Prisma: identificação, seleção e inclusão. Então, esses aqui são as informações mínimas que precisam aparecer no seu trabalho. Gente, dúvida, pergunta, tá? E aí, é importante dizer quais seriam os erros mais comuns quando a gente recebe trabalho para avaliar. Porque eu sou parecerista, além de ter meus alunos na universidade, eu sou parecerista de algumas revistas científicas, eu sou parecerista de congressos. Então, existem erros que são erros que a gente percebe comuns, tá? Então, que erros vocês acreditam que sejam mais comuns? Respondam para mim. Pode ser abrindo o microfone, pode ser postando mensagem. Quais erros que vocês acreditam que sejam os erros mais comuns quando a gente recebe um trabalho e a gente está falando de metodologia da revisão de literatura, ou revisão de escopo, ou revisão sistemática? O que vocês acreditam que sejam os erros mais comuns? Vou chutar aqui o tipo de revisão. Tipo de revisão, excelente. Quem mais? O que vocês acham, meninas? Letícia, Sofia, Luana? O que vocês acham que sejam erros comuns que as pessoas fazem quando elas estão escrevendo? Enquanto as meninas vão pensando, eu vou começar a mostrar para vocês textos que são originais, tá? Então, foi retirado, o nome do autor não está presente, algumas informações elas foram omitidas para que os autores não sejam identificados. Mas esses são trabalhos que normalmente eu recebo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, está enumerado M1, porque é o primeiro trabalho metodológico, tá? Então, eu vou ler e já vou dizer para vocês o que está faltando aqui daquilo que a gente já viu hoje. Então, na metodologia está escrito assim: foi realizada uma busca de artigo científico na base de dados, e aí ele coloca aqui quais são as bases de dados, ele coloca qual é o período, quem são os descritores, a língua, qual é quando foi selecionados os artigos, o total de artigos que ele encontrou, os 81 que ele selecionou e os 5 que foram incluídos. E aí nós vamos para a análise. Primeira coisa é o que a nossa colega falou. Aqui não tem nenhum tipo de revisão, gente. Então esse trabalho ele já está reprovado. Porque eu não consigo. Isso aqui eu não estou inventando, é assim que as coisas vêm para a gente, tá? Ó, não foi especificado se é revisão integrativa, revisão sistemática, revisão de escopo. Como é que eu vou saber o que eu vou cobrar se ele nem diz que tipo de revisão que ele vai fazer? Aí, o que ele atendeu? Ele falou da base de dados, falou dos descritores, falou do período que ele fez a busca, falou qual era o recorte, o número de estudos, mas ele disse que assim, ó, ele informa o número dos artigos selecionados, né, que foram 81. Ele diz que desses 358, no final sobraram 5, mas ele não diz para mim como ele selecionou. Se ele leu o resumo inteiro, se ele leu o título, se forem dois autores, em 3, ele não fala nada. E aí, o que está em vermelhinho é o que não é especificado, tá? Então, por exemplo, não tem critério nem de inclusão e nem de exclusão. A metodologia era exatamente assim que eu recebi. E não tem como ele avaliou a qualidade dos artigos. Como é que ele fez isso? Ele avaliou o quê? O conteúdo? Ele avaliou as informações? Como é que ele fez essa avaliação? Tá? Então, esse aqui foi um artigo que voltou para corrigir, né? Vamos para o 2, metodologia. Foi realizada uma revisão integrativa, então, tipo de estudo ele atendeu, através da plataforma Google Acadêmico. Opa, base de dados insuficiente.
Google Acadêmico não é considerado uma base formal de dados científicos para revisão acadêmica rigorosa. Então, aqui, todo o trabalho que está escrito se perdeu. Porque se o Google Acadêmico não é uma base científica formal, e o aluno vai, o autor vai precisar ir para a Cielo, para o PubMed, para a BVS, então ele vai ter que reescrever o trabalho. Descritores. Ele disse assim, ó, os descritores foram desafios da população ribeirinha para acesso de saúde pública. O descritor não pode ser uma frase, gente. O descritor é uma palavra. Então, aqui também faltou descritor. Então, a nossa análise, o nosso rigor metodológico está caindo. Quais são os conectores entre uma palavra e outra? Não informou. Então, ele não usou nem o and nem o or. Eu tenho aqui, ó, desafio da população ribeirinha para acesso à saúde pública, vírgula, saúde rural e urbana. Esse e aqui não é and. And é and, e é e, tá? Período de busca, ele coloca aqui, ó, foi informado o período de busca, mas foi para o período de publicação, né? Então, é o artigo publicado de 2019 a 2022. Mas quando é que ele achou esses artigos? Foi em janeiro de que ano? Por exemplo. Qual é o número de estudos incluídos? Ele não diz. Quais foram os critérios de inclusão? Aí ele diz parcialmente. Ele fala assim, ó, os artigos em idioma português, e aí só. E ele diz o ano, né? E aí falta o quê? O tipo de estudo, se o acesso é gratuito, se os artigos são originais. Critério de inclusão, critério de seleção e critério de avaliação dos artigos não foram apresentados. Então, quando eu coloco isso aqui, lá nos descritores de ciência da saúde, a primeira coisa que eu identifico é o único termo que eu tenho para descritor é população rural. A população ribeirinha é um termo alternativo, mas ele não é um descritor de palavras, ele é termo alternativo. Então, lá nos descritores precisam vir escrito população rural. Quando eu olho no outro texto que está aqui, ó, busca saúde rural e urbana, está escrito nenhum resultado encontrado. É porque isso aqui não é descritor. O descritor é saúde rural, é separado. Quando eu coloco a frase desafios da população ribeirinha para acesso à população, embaixo vem, ó, nenhum resultado encontrado. É porque frase não é descritor. Então, provavelmente, eu vou dizer o que eu acredito que tenha acontecido com esse autor. Como ele não conhecia, não era conhecedor profundo dos descritores, ele jogou a palavra completa lá nos descritores e não encontrou. Como ele não encontrou, ele pegou a mesma frase e jogou lá no Google Acadêmico, e lá veio os artigos que ele queria. Mas é porque ele não conseguiu manejar a ferramenta de descritores de ciência da saúde. E aí você fala assim, sempre que você recebe um trabalho, você analisa os descritores para encontrar os artigos que o autor está dizendo? A minha resposta para vocês é sim. Todas as vezes que eu recebo um artigo para emitir um parecer, seja para congresso, seja para revista, eu faço exatamente o mesmo passo que o autor diz que fez. E eu preciso encontrar exatamente o que ele encontrou. Se ele diz que ele encontrou 1000, tem que aparecer para mim 1000. Não tem como aparecer outro valor. Ô, Lu, Oi. olha só, em relação, quando a gente fala já de uma revisão narrativa, Uhum. em relação ao slide anterior a esse, o que é que a gente precisa colocar para que seja bem recebido na tua avaliação? Na tua avaliação só não, né? Na avaliação geral de todos os revisores, o que é que é necessário numa revisão narrativa para entrar, para passar, no caso, né? Para passar. A única coisa que muda na revisão narrativa não são essas informações de avaliação, é a maneira de escrever o resultado. É a maneira que eu escrevo o resultado que muda. Mas esses itens aqui metodológicos, eles são iguaizinhos para a revisão narrativa. Iguaizinhos. Eu posso colocar aqui tipo de estudo será realizado uma revisão narrativa e aí sigo com todos os passos iguaizinhos esse aqui, com alto rigor metodológico. Quando eu chegar lá na minha discussão, é que eu vou fazer uma narração dos achados. Eu não preciso apresentar
análises estatísticas, porque hoje a gente tem para revisão. Eu não preciso apresentar nuvens de palavra, eu não preciso apresentar nada disso. É a maneira de descrever os dados é que é narrativo. É isso. Então, eu posso Perfeito. ter o artigo narrativo aprovado? Posso, principalmente quando você está falando de questões de educação. Quando você submete artigos para revistas de educação, os artigos, as revisões narrativas são muito bem vistas. E aí, o rigor no método tem que ser o mesmo. Senão, não passa. Não é porque a narração que não passou porque o método ficou falho. É por isso. Perfeito, Lu. Obrigada. Verdade. Vamos para o próximo. Terceiro artigo, bem escrito assim. Revisão sistemática, ok, tipo de estudo atendeu. Baseada na diretriz Prisma, então essa aqui é a diretriz de rigor metodológico, ok, ele atendeu. E por que que ele tá atendeu? Inclusive porque esse autor colocou para mim o fluxograma do Prisma. Se você disser que você usou o Prisma, você tem que mostrar o fluxograma do Prisma. É obrigatório. Aí, quais foram as estratégias de busca? Então, vamos continuar. Ele disse que fez a busca no PubMed, no Cielo, na Bedenf, mas não diz quem são os conectores booleanos. Não diz quem são os descritores que ele usou. Então, como é que ele tem um prisma sem descritor e sem conector booleano? Então, tá faltando a informação aqui. O critério de inclusão ele colocou, ó, foram incluídos estudos que abordassem a relação entre compulsão alimentar e saúde mental. E quais foram os critérios de exclusão? Não colocou. Eu posso não colocar critério de exclusão? Não. O autor não tem essa opção. Você precisa dizer o que você vai excluir. Você pode, inclusive, dizer assim: serão excluídos artigos de artigos de opinião pública, serão excluídos artigos de literatura cinza. O que é a literatura cinza? Trabalhos que foram publicados em congressos, TCC, isso é artigo de literatura cinza. Mas você precisa mencionar quais são seus critérios de exclusão. Uma coisa importante também é que critério de exclusão não é o inverso da inclusão. Por exemplo, serão incluídos estudos que abordem a relação entre compulsão alimentar e saúde mental, e serão excluídos o que não aborda saúde mental. Não. Você vai dar uma festa e vai convidar toda a família, e você vai falar, eu vou convidar toda a família, mas não vou convidar a prima. Não, né, gente? Se é família, é a família inteira. Então, a relação, vamos dar um exemplo, que se fosse para a gente organizar esse texto aqui, ficaria assim: foram incluídos estudos que abordassem a relação entre compulsão alimentar e saúde mental, e serão excluídos estudos aonde abordem a questão com o adolescente. Pronto, porque eu tenho adolescente que tem compulsão alimentar, tá? Processo de seleção do estudo, que estratégia que ele usou, porque ele fala que ele fez o fluxograma Prisma, mas ele não disse se foi PIC, se foi PCC, nem não diz. Ele só diz que ele usou os artigos desse local, mas ele não apresenta o fluxograma. A avaliação da qualidade do estudo não tem nenhuma evidência que diz que ele fez uma análise crítica. Ele só fala assim, ó, análise qualitativa contemplou os impactos emocionais, sociais e comportamentais. Mas como é que ele selecionou esses artigos como de qualidade? Eram artigos transversais? Eram artigos de revisão de literatura? Eram artigos de corte? Como que era? Como que era a qualidade dos estudos que ele analisou? Para o quarto, tá aqui. Trata-se de uma revisão integrativa, então o tipo de estudo ele atendeu. A base de dados ele disse, ó, Lilacs, Ben, Medline, foi citada. Os descritores ele citou enfermagem, ferida e assistente a paciente. Os conectores booleanos não foi citado, o AND, né, foi citado explicitamente, tá aqui, ó, conector AND, não pode ser o E, tem que estar escrito conector booleano AND. Ah, poderia vir assim também? Enfermagem, END ferida, END assistência do paciente? Sim, pode. Não tem problema. Ele diz qual é o idioma e o recorte temporal, né? O recorte temporal incluiu publicações de 2018 a 2023 em português e inglês. Então, atendeu. Critérios de inclusão e exclusão. Ele atende parcialmente. Por quê? Porque ele informa que existirão critérios, mas não está descrito no texto.
Então, ele coloca, ó, selecionou 35 artigos que atendiam aos critérios de inclusão e de exclusão previamente estabelecidos. Mas que critério eram esses? Eu, leitor, não sei que critérios são. Só o autor. Então, ele precisaria dizer aqui que critérios eram esses que ele tinha. Porque uma coisa é ele não citar. Se ele não cita que ele tem critérios de inclusão ou de exclusão, então ele não atendeu. Aqui, ele atendeu parcialmente, porque ele diz que tem, mas não diz o que é. O número de estudo que foi incluído, ele apresentou. O processo de seleção do artigo, ele não diz o que era. Se era PICO, se era PCC, se ele leu o título, se ele leu o texto. E como ele avaliou a qualidade desse artigo, ele também não diz como ele fez isso. Para o próximo. Quinto trabalho. Então, eu tenho aqui o tipo de estudo, ele diz que é uma revisão integrativa de caráter descritivo e abordagem qualitativa. Isso aqui ficou perfeito, é exatamente assim que um trabalho precisa aparecer para ele ser bem visto na revista e ser aceito. Então, ele é um trabalho de revisão, e escolha a revisão que você quiser, de caráter descritivo, ou do tipo descritivo, porque ele descreve algo, e a abordagem aqui era uma abordagem qualitativa. Então, ele está avaliando a qualidade das informações, dos achados. Você precisa dizer que tipo de abordagem é. Ele informa a base de dados, ele informa os descritores, ele informa o booleano, ele diz a quantidade de artigos. Quando vem para o critério de inclusão, ele atende parcialmente. Porque ele diz o ano, ele diz que é em português, mas ele não diz se ele quer avaliar artigos originais, artigos de revisão, TCC, o que ele vai avaliar. Os critérios de exclusão ele não apresenta. Ele poderia ter colocado aqui, ó, excluir revisões, editoriais, carta ao editor, ele não apresenta. O processo de triagem, ele fala que houve, mas ele não diz como. Ele não disse se leu o resumo, se leu o texto, como que foi. Ele apresenta o número de artigos e não diz qual era a qualidade desses artigos que ele analisou. Dizer qual é a qualidade dos artigos que foi analisado é obrigatório, não é opcional. E aí, para esse texto aqui, que nós tínhamos, né, terapias complementares e qualidade de vida, quando eu coloquei dentro do portal da BVS, eu encontrei, lá o meu N no trabalho dizia que era de 338 artigos que ele tinha encontrado. Quando eu fiz a mesma busca, eu encontrei 64 na Lilacs, 18 na Bedenf, um total de 66. Que é o que ele disse que tinha feito aqui. E o autor disse que achou 338. Provavelmente o restante está aqui, ó, na Medline. Mas como ele não me apresentou o fluxograma Prisma, eu não consigo saber se o restante dos artigos que não estão aqui é da Medline. Então, esse tipo de trabalho volta para fazer correção metodológica. E às vezes o autor não consegue entender o que está errado. O que o parecerista quer entender é da onde vieram os demais artigos que não são os 66. Por isso que é importante apresentar o fluxograma Prisma. Esse artigo é um artigo que está escrito versão 1, é porque ele veio exatamente assim para mim, tá? Ele veio prontinho, esse aqui era um artigo que não tinha nada para fazer. Então, ele apresentou o tipo de estudo, então esse aqui é o modelo, tá? A base de dados, os descritores, os conectores booleanos, o idioma, o período, os critérios de inclusão, artigos completos de acesso aberto relacionado ao tema, os critérios de exclusão, artigos fora do tema, de acesso fechado, completo, números de estudo, como foi o processo de seleção, não precisa usar Rayon, gente, pode escrever, ó, realizado leitura de título, análise do resumo e avaliação do texto completo. É isso aqui que o parecerista quer encontrar no seu trabalho. E a avaliação da qualidade do estudo. Foi feita uma análise crítica qualitativa. Como esse trabalho está publicado em um congresso, então ele está na íntegra aqui do jeito que veio e está publicado no congresso, ele está aqui para você. O autor escreveu exatamente assim. Tá? Pronto. Esse método aqui não tem o que questionar. Dúvida, gente? Pergunta. Se tiver algum modelinho que vocês queiram perguntar. Então, se nós voltarmos na pergunta, quais são os principais erros que nós vamos encontrar, nós temos a ausência de tipo, a base de dados que não é científica, a ausência de descritores, a ausência de conectores booleanos, a ausência da informação de qual idioma foi utilizado. Uns têm critério de inclusão e não tem de exclusão.
Como foi feito o processo de seleção? A maior parte dos trabalhos não apresenta o processo de seleção. Pessoal, não tem o processo de seleção e nem avaliação. A maior parte dos autores não apresentam. E quando a gente fala de análise das qualidades, quase ninguém mostra como é que fez para avaliar essa qualidade. Pode falar, por favor. Outra dúvida aqui. No caso, quando, por exemplo, às vezes você está escrevendo um resumo simples, e aí você não encontra, por exemplo, você encontrou 3 palavras-chave e uma delas é o descritor, e as outras 2 não são descritores, são palavras-chave. Isso cai para o rigor metodológico? Não. Cai se você não descrever que é diferente. Você vai colocar assim, foi utilizado o descritor. Vou pensar aqui, o descritor aqui era alimentar. Foi utilizado o descritor alimentar e a palavra-chave, autismo e seletividade. Isso mostra rigor metodológico, inclusive. Então, você pode fazer isso, mas você tem que dizer que a palavra-chave que você utilizou. Tem mais, gente? No caso, eu posso colocar, por exemplo, descritores, aí na frente, por exemplo, se for palavra-chave, eu posso colocar a palavra-chave, eu posso colocar seus sinônimos. Não, pode colocar a palavra-chave mesmo. Tem mais? Bom, depois que eu fizer a análise, selecionar meus artigos, escrever um método, está na hora de eu fazer a extração dos dados, né? Que é retirar esses dados. O Rayon faz parte disso aqui. Mas você vai precisar apresentar uma tabela no seu trabalho. Isso é uma coisa que a gente também tem observado bastante, que alguns autores mandam o trabalho para a gente sem a tabela da extração e organização dos dados. Artigos de revisão narrativa, em alguns casos, até são aceitos sem a extração dos dados. Mas isso cai o rigor metodológico, porque nós estamos falando de metodologia. E a revisão narrativa é uma maneira de escrever os resultados. Tá? Então, mostrar quais são os artigos que você usou, mostrar quem são os autores, qual era o desenho do artigo que você tinha, que amostra era essa, quais são os principais achados, me mostra que você está dominando o rigor metodológico, que você sabe exatamente o que você está me falando. Então, quando a gente recebe um trabalho sem a tabela, a gente normalmente pede para o autor fazer uma tabela e nos colocar quais são os principais achados. Porque se você está dizendo que você fez uma análise, eu preciso olhar os principais achados da sua tabela, ver o que você encontrou aqui, para me conseguir ir lá na sua discussão e ver se isso está aparecendo, se isso aparece na sua discussão. Então, ó, aqui eu tenho um ensaio clínico randomizado, a amostra era 120 pacientes em UTI, e os principais achados é que da intervenção que foi feita tinha uma redução de 45% das complicações. Aí, esse estudo, então, essa revisão foi feita com três estudos. O outro era um estudo de coorte, com 350 pacientes críticos, e eu tive melhora dos indicadores de qualidade com essa intervenção. O outro era um estudo qualitativo, então aqui está faltando o desenho, que aqui qualitativo é um estudo, é o tipo de análise, não é o desenho metodológico. A amostra era profissionais, e aqui, os principais achados era a barreira de implementação identificada. Então, uma coisa importante: desenho de estudo é uma coisa, análise é outra. Todo estudo, ou é a análise dele, ou é qualitativa ou é quantitativa, e essa informação tem que aparecer no seu trabalho. Agora, o desenho, ele pode ser transversal, ele pode ser clínico, ele pode ser coorte, ele pode ser outro tipo de desenho, mas eu não posso fazer o que esse autor fez aqui, estudo qualitativo. Não é. Estudo qualitativo não é um desenho de estudo, é um método de análise das informações. Uma outra coisa importante para incluir, quando a gente fala de... então lá está pedindo para avaliar a qualidade dos estudos. Como é que eu faço para avaliar a qualidade dos estudos? Eu uso a pirâmide de análise. Então, por exemplo, estudos que eu encontro o artigo, ele pode estar super legal, mas não dá para incluir na minha revisão, seja ela de literatura, narrativa, de escopo. Séries de casos e opiniões de peritos, ele tem baixo nível de evidência. Então, como o nível dele de evidência é muito baixo, eles não são artigos que devem ser incluídos para fazer análise da revisão.
Que mais? Artigos de revisão sistemática com a meta-análise também não pode fazer parte da revisão. A gente vê, isso é um erro metodológico que a gente vê muitos autores cometendo. Fazer análise, fazer uma revisão de literatura, revisão sistemática ou de literatura de um artigo de revisão. O artigo de revisão já revisou, gente. Eu só posso fazer uma revisão de revisão se eu estou fazendo uma revisão de várias revisões. E eu vou mostrar uma aqui para vocês. Se eu não estou fazendo uma revisão de várias revisões, os artigos que fazem parte da minha análise crítica, ou ele é um estudo quase experimental, que aqui estão os estudos transversais também, ou ele é um estudo de caso e controle, ou ele é um coorte, ou ele é um ensaio clínico controlado aleatório, ou ensaio clínico randomizado. Se ele não for um desses 4 aqui, ele não pode estar dentro da minha base de análise crítica para elaborar uma revisão, porque eu não posso fazer uma revisão de revisão, eu não posso fazer revisão de literatura de estudos com baixo nível de evidência, série de casos e opiniões de perito, também não posso. Não posso colocar na minha revisão um estudo de caso clínico, não posso. Eles têm baixo nível de evidência. O desenho metodológico é um desenho mais simples, então ele não pode fazer parte da minha revisão dos artigos. Dúvida aqui, gente? Pergunte. Que aqui é um ponto que quando a gente fala para o autor, olha, eu preciso que você reveja a sua análise crítica, porque tem artigos que não se enquadram, tem autor que não consegue entender porque aquele artigo que ele colocou lá naquele quadro aqui, ó, não se enquadra. Não se enquadra, por exemplo, porque esse artigo de estudo qualitativo aqui é um estudo qualitativo de revisão de literatura, ele não se enquadra. Aqui eu tenho 2 erros. Aqui eu tenho um erro que ele colocou o tipo de estudo, e aqui eu quero o desenho metodológico. E esse estudo em específico é um estudo de revisão de literatura. Ele não faz parte, então, da minha revisão, da minha atual revisão que eu estou fazendo. Dúvida? Então, meu critério de inclusão pode ser esse, artigos originais. Serão excluídos artigos de série de casos, casos clínicos, artigo de opinião e artigos de revisão. Pronto, é um critério de exclusão. Dúvida, pergunta. Na hora de organizar o corpo do texto, é importante levar algumas condições. O corpo do texto, quando eu falo de corpo do texto, gente, eu estou falando da discussão, tá? Levar algumas coisas em consideração, que é a abordagem cronológica, né? Organizar o estudo segundo a evolução temporal, em 2 momentos. Aqui, ó, quando eu coloco aqui, ele precisa estar em ordem temporal, tá? Isso aqui é organização. Em abordagem temática, se eu falo que eu vou fazer um estudo de revisão, independente do tipo de revisão, e eu quero fazer uma análise qualitativa, eu preciso dizer eu preciso agrupar os artigos em subtemas ou em conceitos. Então, por exemplo, estou separando todos os artigos que falam de neonato com uso de glicose, todos os que estão falando de cuidados do neonato com o uso da chupeta e todos os cuidados de neonato com o uso do cheiro do leite materno. Eu preciso separar as coisas em temas. Eu não posso pegar um geralzão e falar tudo num pacote só, tá? Eu preciso abordar em temática. Na revisão narrativa também não. Na revisão narrativa eu posso fazer um texto geral sem separar os meus itens por tema. A abordagem do resultado precisa focar naquilo que é convergente e no divergente. O que é o convergente? O resultado precisa responder ao meu objetivo e dizer se o meu objetivo foi atendido ou não foi atendido. Tem gente que faz o resumo e não coloca nenhuma divergência. Ele acredita que o uso da insulina em gestante melhora o desfecho materno. E ele não coloca nenhuma divergência. Por exemplo, ele não descreve que tem artigo que diz que fazer dieta é a primeira escolha. Isso é uma divergência dos achados. Não tem problema ter estudo que chegou no final e não encontrou nada daquilo que a gente estava entendendo lá, a gente tinha proposto lá no objetivo. Não tem problema. Isso é o que a gente chama de limitação de estudo. Inclusive, todo estudo o autor precisa apresentar quais são as suas limitações. E a abordagem metodológica, né? Estruturar o texto de acordo com o tipo de método. Então, se eu falo que eu vou fazer análise temática das informações lá no método, lá no meu resultado, eu tenho que apresentar quais são esses temas que eu abordei.
Eu tenho uma sugestão para vocês, que é esse artigo, Como Elaborar Revisão Integrativa, que ele é muito bonitinho, ele não serve só para revisão integrativa, mas ele traz, por exemplo, uma tabela com várias maneiras de fazer estratégia PICO. Ó. Então, por exemplo, ele tem estratégia PICO, população, intervenção, comparação e desfecho. Ele tem aqui população, interesse, e o CO pequenininho é de contexto. Então, ele traz outras estratégias de busca que você pode se adequar melhor. Aí ele coloca e faz, inclusive, as perguntinhas para você tentar entender. E ele traz uma maneira de fazer estratégia para estudos qualitativos, que é cenário, perspectiva, intervenção e comparação. Então, eu sugiro a leitura desse artigo porque ele é atual, né, gente? Ele é de 2021. E ele não traz só isso, ele traz conectores booleanos, MESC, DESC, como é que cita, então ele está bem bonitinho para ler e escrever um artigo de revisão. Gente, dúvidas? Perguntem, por favor. Estou à disposição de vocês. Lu, não é uma dúvida não, mas eu acho que você merece ser exaltada, né, por esse aulão, tá, que você forneceu pra gente. Infelizmente não teve tanta gente online, né, mas, como você gravou, acredito que vai divulgar, né, para os meninos. Eu espero que essas dúvidas, né, que a gente perguntou também contribuam já, né, para o crescimento deles também e suas explicações, principalmente. E acredito que foi para todo mundo aqui, eu acho que foi muito bom, né. Para mim, inclusive, que tô na equipe junto, foi algo que algumas coisas eu não sabia, não conhecia, então foi conhecimento também para mim, então agradeço muito pela sua aula, viu. Pela sua disponibilidade também. É sempre um prazer falar, porque quando a gente compartilha, a chance de vir mais artigos faltando partes é menor, né? A ideia é essa, a ideia é receber só estudos que venham assim, redondinho pra gente. Gente, mais alguém? Vou parar o compartilhamento. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença do grupo que está aqui nessa noite, tá? Pela participação, por estarem aqui juntos. Desejo a vocês uma excelente jornada nesse grupo de pesquisa. Me coloco à disposição, tá? E lembrando que nós temos outras aulas comigo sobre temas que dão sequência nesse assunto, justamente para a gente conseguir melhorar nossas escritas e entregar um bom trabalho. Então, foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Obrigada, Lu, boa noite para você, boa noite para Luana, a Sofia saiu, a Sophie, né, não sei, mas é isso, obrigada, viu. Um Gente, eu que abraço. agradeço.